Então vamos fazer o exemplo 7.10 para a gente entender aí o poder, na realidade, dessa fórmula de Neumann e as informações que ela traz aí para a gente. Então, exemplo 7.10. Então no exemplo 7.10 a gente tem o seguinte, tem um solenoide curto de comprimento L e raio A, que tem aí N1 voltas por unidade de comprimento, e ele está no eixo de um solenoide muito longo, né, de raio B e N2 voltas aí por unidade de comprimento. Então a ideia é essa aqui. Ó. Então eu tenho esses objetos aqui, um solenoide curtinho aqui dentro de um solenoide muito maior. A corrente I passa aqui pelo solenoide curto. Então você tem uma corrente aqui passando pelo solenoide curtinho, tá certo? Uma corrente I. E ele pergunta então qual é o fluxo de campo magnético pelo solenoide longo, tá certo? Qual é o fluxo que esse solenoide curto produz no solenoide longo? Então, essa pergunta, na verdade, se você não se atentasse aqui para as equações pela fórmula de Neumann, ela está longe de ser trivial, tá certo? Por que que não é trivial? Como o solenoide interno ele é curto, ele tem aí um campo que é extremamente complicado, certo? Imagina aqui nessa região, como é que é o campo, que ele tem toda uma borda, uma região de borda, então não é um campo comportado, tá certo? Então, ele tem um campo deveras aí complicado. Além disso, ele gera também um fluxo diferente em cada uma das voltas aqui do solenoide externo, certo? Porque o campo aqui é menor do que o campo aqui, que é menor do que o campo aqui, então o fluxo é completamente diferente para cada uma dessas voltas aqui desse solenoide. Então, para calcular dessa maneira o fluxo pelo solenoide externo dado o campo produzido por U1, é uma tarefa bastante complicada para se calcular. Então o que se faz então é a abordagem mais inteligente, que é utilizar então a fórmula do Neumann, tá certo? Como a gente viu, né, o fluxo em 2 nada mais é do que μ0 e 1 sobre 4π. Você tem aqui a integral da integral de dl1 sobre R versor, produto escalar, com dl2. Tá certo? Se a gente tiver o I1 igual ao meu I2, que eu chamar de I, o que se observa é que o fluxo em 1, produzido pelo campo, que é aqui dado, se eu supor uma corrente I em 2, nada mais é do que μ0 I sobre 4π, uma integral da integral de dl2 sobre R, produto escalar, sobre dl1. Pela propriedade aqui, né, de comutação do produto escalar, né, você tem então que se essa corrente for igual a I2, for igual a I, esse fluxo é igual exatamente ao fluxo em 2, tá certo? Ou seja, a gente pode supor então que a corrente I está atravessando o solenoide externo, tá certo? E aí a gente calcula o fluxo pelo solenoide interno, de forma que a resposta que a gente vai obter é exatamente igual ao do problema inverso. Tá claro? Você tinha um problema complicado porque o campo era variado, diminuía conforme a distância e tudo mais, então para calcular essa expressão aqui era algo extremamente complicado. Porém, o campo interno, caso eu passe uma corrente I aqui nesse solenoide comprido aqui, ele é bem comportado, certo? De forma que é muito mais fácil calcular o fluxo
dentro dessa espira interna, através dessa espira interna, e então ter o mesmo resultado, visto a simetria aí da fórmula de norma, certo? Então, pela lei de Ampère, a gente já calculou o campo produzido pelo solenoide. Então, se você se atentar, a gente usa, então, a lei de Ampère, integral de B dl é igual a μ0 I em volt. E esse campo, a gente já viu, ele é dado por μ0 N2 I. Sendo que esse aqui é o campo dentro do solenoide longo. Tá certo? Agora o fluxo através do solenoide curto, como é que a gente faz? A gente calcula o fluxo para uma única volta, tá certo? Como o campo é constante, depois a gente multiplica pelo número de voltas. Então o fluxo por uma única volta, imagina que eu tivesse um anel somente, nada mais é do que o B vezes o π ao quadrado, tá certo? Que por sua vez fica então μ0 N2 I π ao quadrado. E aí eu multiplico aí por N1 L, né, voltas. N1 é o número de voltas por unidade de comprimento, tá certo? Então o número de voltas que eu tenho é N1 L. Isso aqui é o número de voltas no cilindro interno. Então, esse fluxo aqui é o fluxo de uma volta. Eu vou pôr um 1 aqui só para identificar que é de uma única volta. De forma que o fluxo total, então, pelo solenoide interno, nada mais é, então, do que o fluxo de uma volta vezes o número de voltas. Então, isso aqui vai dar μ0 N2 I π ao quadrado N1 L. Esse fluxo aqui é exatamente o fluxo que uma corrente I no solenoide curto produz no solenoide longo, tá certo? É exatamente igual. E isso a gente tira, né, da fórmula de norma. Para concluir, também é fácil obter a indutância mútua, né? A indutância mútua nada mais é do que um M, que é igual a μ0 π ao quadrado N1 N2 L. Ok? Então é só para mostrar aqui, elucidar, né, a importância desse resultado da fórmula de norma. Você tem um negócio que você não... pouquíssimo provável que você resolva isso de maneira analítica, tá certo? E você então invertendo a pergunta, dado a simetria, né, dessas relações, você consegue resolver de maneira trivial.